Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo, juntinhos, para mais uma manhã de leitura. Olha, nós estamos lendo este livro de Victor Hugo. Já estamos no terceiro capítulo que vamos ler hoje. No material de vocês, lá na plataforma, eu deixei 3 títulos de livro, 3 arquivos bem interessantes. Deixei Alice no País das Maravilhas, deixei Pequeno Príncipe e deixei um livro de Júlio Verne e deixei no grupo um link com vários títulos que você pode baixar, e só título bom, que você pode baixar grátis. Título para você, título para mamãe, todo mundo que quiser embarcar nessa viagem aqui está convidado. É meu convidado especial. Pois bem, a gente já conhece a história do Jean Valjean. Já sabemos o que aconteceu com ele, o porquê dele ter sido preso, todos os infortúnios que ele passou. E aí, ontem, nós lemos o retorno dele a uma pequena cidade. Não a cidade natal dele, mas as tentativas dele de se adequar a essa nova realidade. E a gente viu que o fato dele ter aquele número, dele ainda ser considerado aquele número da roupa de presidiário dele, tem causado uma certa desconfiança nas pessoas. E aí ontem ele estava sem ter onde ficar e uma senhorinha pediu para ele ir bater em uma determinada porta. Vocês lembram disso, né? Então, ó, a casa, capítulo 3, a Casa dos Candelabros. Em 1815, época em que se passa a nossa história, Digne era um lugarejo onde predominava a figura de um bispo chamado Charles François Boinvenu. Boinvenu Muriel. Mas todos o conheciam simplesmente por Dom Muriel. No dia em que o Jean Valjean chegou a Digne, o Dom Muriel havia passado toda a tarde trabalhando em sua obra intitulada Deveres, na qual analisava tudo que os padres e doutores já haviam escrito sobre o tema. Por volta das 8 horas da noite, depois de interromper o trabalho apenas para a caminhada diária, Dom Muriel ainda escrevia em seu quarto. Nesse momento, a senhora Monglore entrou para pegar os talheres de prata do armário que ficava próximo à cama. O bispo entendeu que já era a hora da ceia. Imediatamente encerrou os trabalhos do dia e dirigiu-se à sala. A sala era uma peça oblonga e austera, com uma lareira sempre acesa, uma porta que dava diretamente para a rua e uma janela voltada para o jardim. A senhora Monglore já havia posto a mesa e conversava com a senhorita Battistini, que era irmã do bispo. Eram 2 mulheres que já haviam passado dos 60 anos. A senhora Monglore era baixa, gorda, bem ativa. A senhorita Battistini era magra, mais alta que o irmão e de aspecto frágil. A mais conversadeira era a senhora Monglore, a outra limitava-se a ouvir e condescender. No instante em que o bispo chegou à sala, a senhora Monglore contava as novidades do dia e falava a respeito de um sujeito maltrapilho, mal encarado, que tinha aparecido no vilarejo e que estava assustando as pessoas. Enquanto o delegado e o prefeito não chegavam a um consenso do que fazer com ele, acreditava a senhora Monglore, o melhor que as pessoas tinham a fazer era trancar muito bem suas portas, já que ninguém conhecia ao certo as intenções daquele homem. Sendo assim, continuava ela, seria bom chamar um serralheiro para reforçar as trancas, pois a porta da frente tinha apenas uma tramela que abria facilmente por fora. Tramela é uma forma de fechar a porta, uma tabinha assim que gira. Então, fecha a porta, gira
e ela não tem como abrir. É mais ou menos isso. É tipo como se fosse um ferrolho de madeira, só que ele dá uma giradinha assim. Dom Muriel, ele não era uma pessoa de se abalar com histórias desse tipo. O seu coração estava sempre aberto a todos. Acreditava na bondade humana. Não tinha medo de nada. Muito menos de um andrajoso que certamente só queria um prato de comida. Estavam nessa conversa quando, de repente, alguém bateu a porta. E, com toda a força, a porta se abriu como se tivesse recebido uma poderosa lufada de vento. E um homem apareceu. Justamente o tal forasteiro, de quem falava a senhora Manglória. Entrou, deu um passo e parou. Tinha nos olhos uma expressão rude, impetuosa, violenta, iluminada pelo fogo da lareira, e a sua aparência era assustadora. A senhora Mongloire e a senhorita Battistini não conseguiram conter o espanto. O senhor bispo olhou o recém-chegado com a maior tranquilidade. Quando ele ia abrir a boca para perguntar o que desejava ali aquele homem, este apoiou as duas mãos no bastão, naquele cajado que ele andava, passeou os olhos pelas pessoas presentes e falou com uma voz bastante firme, num tom acima do normal. Meu nome é Van Jalvan. Eu sou um forçado. Forçado é um ex-presidiário, que nos outros lugares ele não tinha coragem de dizer, e ali ele já foi logo se apresentando. Passei 19 anos na prisão. Há 4 dias eu fui libertado e o meu destino é a cidade de Pontarlier. Eu estou caminhando há 4 dias, vindo de Toulon. Eu andei hoje 12 léguas a pé. Eu já procurei 2 albergues para dormir, mas não me aceitaram por causa do meu passaporte amarelo, que era um documento. O documento que ele tinha antes, naquela época acontecia isso, deixava de existir. E ele passava a utilizar aquele documento de pessoa que havia cometido algum crime. Por causa do passaporte amarelo que acompanha todo ex-detento, que me faz ser rejeitado em toda parte. Quando eu ia me deitar no banco da praça, uma senhora caridosa me perguntou se eu já tinha vindo aqui. Ela disse, vá lá, bata na porta e onde eu estou. Isto aqui é um albergue? Eu não me importo de pagar. Dinheiro eu tenho. Eu juntei um dinheiro enquanto eu estive preso. Eu posso pagar para passar a noite aqui, por favor. Dona Maglore, ponha mais um prato na mesa, disse o bispo. O homem deu 3 passos, aproximou-se da lamparina que estava sobre a mesa e perguntou, o senhor vai me aceitar? O senhor entendeu bem o que eu disse? Eu sou um ex-forçado. Eu estive nas galés. O meu passaporte é amarelo. Ele diz que eu sou um homem perigoso. Assim mesmo, o senhor vai me dar abrigo, vai me dar um prato de comida e uma cama para dormir. Olha, se quiser eu durmo lá na estrebaria. Dona Maglore, disse o bispo, arrume a cama do quarto de hóspede, troque aqueles lençóis. A senhora Maglore, como sempre fazia, obedeceu às ordens do bispo e saiu. O bispo voltou-se para Jean Valjean e disse, senhor, por favor, sente-se, aproxime-se da lareira. Vamos cear daqui a pouco. A sua cama ficará pronta enquanto comemos. O rosto de Jean Valjean, naquele momento, transformou-se. Em lugar do medo, a alegria. Não acredito. Ele se pôs a falar balbuciando. O senhor vai me dar abrigo. Vai aceitar mesmo um ex-forçado em sua casa. E está me tratando de senhor. Por onde eu vou, me tratam pior que um cachorro. Eu nem consigo acreditar. Vou comer, vou dormir numa cama. Há 19 anos eu não sei o que é uma cama. Eu faço questão de pagar. Eu tenho dinheiro. O senhor é um homem generoso demais. O senhor é o dono desse albergue, não é? Eu sou um padre. Eu só moro aqui, disse o bispo.
Após a ceia, Dom Muriel entregou um dos castiçais de prata da casa a Jean Valjean e o conduziu até seu quarto. No caminho, passaram em frente ao quarto do bispo, no momento em que a senhora Manglore guardava no armário aqueles talheres de prata que ela havia se servido à mesa. O bispo levou o hóspede até a porta do quarto, onde o aguardava uma cama limpa, cheirosa, macia e fresca. Tenha uma boa noite, senhor, disse o bispo. Nós o aguardaremos para o café da manhã com uma xícara de leite quente tirado de uma de nossas vacas. Obrigado, senhor abade, agradeceu Jean Valjean. De repente, sem compreender muito bem porquê, ele disse ao bispo: eu não consigo entender como o senhor aceita em sua casa um desconhecido. Quem pode lhe garantir que eu não sou um assassino? O bispo, com toda a sua calma e benevolência, disse apenas: isso é com Deus, não é comigo. Levantou 2 dedos, fez o sinal de bênção em direção ao hóspede, que nem se inclinou, e ao passar diante da cortina que escondia o altar, o bispo se ajoelhou e orou rapidamente. Um momento depois, já estava em seu jardim, caminhando, meditando e sempre pensando nos mistérios de Deus e da vida. Quanto ao hóspede, estava tão cansado que nem conseguiu sentir o frescor dos lençóis. Soprou a vela com as narinas, como costumam fazer os condenados, e caiu na cama, num sono profundo, vestido como estava. Já passava da meia-noite quando o bispo se recolheu. A casa descansava em paz. Jean Valjean, talvez desacostumado a dormir com tanto conforto, acordou por volta das 2 da manhã. Havia dormido mais ou menos 4 horas seguidas e já sentia revigorado. Abriu os olhos, tentou adormecer novamente, mas não conseguiu. Ficou pensando na vida. Lembranças passadas misturavam-se àquele momento presente. Tudo flutuava em sua cabeça. Um desses pensamentos, no entanto, era mais forte que todos os outros. Ele não conseguia parar de pensar naqueles talheres de prata, na concha da sopa que a senhora Manglore havia guardado no armário. Eram de prata maciça. Dariam bem uns 200 francos. O dobro do que ganhara nos 19 anos de prisão. O seu espírito ficou oscilante durante quase 1 hora. Roubar ou não roubar? O relógio soou de novo. Jean Valjean ergueu-se e ficou um bom tempo sentado na cama. Veio mais uma badalada e ele resolveu levantar-se. Hesitou ainda um pouco e se dirigiu à janela com todo o cuidado. Não queria acordar ninguém. No céu, a lua cheia entrecortava as nuvens que o vento, de vez em quando, trazia e produzia efeito de sombra e de luz, tal qual a alma dele naquele instante. A janela que dava para o jardim estava fechada apenas com a tramela. Quando abriu, entrou uma lufada de ar frio e ele logo fechou. Embora fosse um homem livre, os olhos de Jean Valjean ainda eram os de um detento. Analisava o jardim cercado por um muro baixo pintado de branco, muito fácil de pular. Ao fundo, algumas árvores de copa frondosa indicavam que, depois do muro do quintal, deveria ter uma avenida ou uma ruazinha arborizada. Após examinar tudo à sua volta, o Jean Valjean pegou a mochila, esvaziou-a, pôs os sapatos no bolso, colocou a mochila nos ombros, o boné na cabeça, baixando a viseira sobre os olhos e ficou tateando à procura do cajado. Sua mão esbarrou no objeto ao lado da cama. Parecia um lampião daqueles usados nas minas. Pegou e, a respiração presa, andando silencioso feito um gato, dirigiu-se ao quarto vizinho, onde dormia o bispo. A porta estava entreaberta.
O Jean Valjean empurrou bem de leve com a ponta do dedo. Uma dobradiça enferrujada produziu aquele rangido, rouco e prolongado, que o fez estremecer. Ficou um tempo parado. Por sorte, o ruído não acordara ninguém. Entrou no quarto do bispo, avançando pé ante pé com a maior preocupação. Ao passar por ele, ficou contemplando em toda a sua serenidade, indiferente ao perigo que corria. Um clarão de lua atravessou a janela. Ivan Jalvan viu o rosto pálido do Monsenhor. Ele estava diante de um homem que respirava santidade e tranquilidade, e que, de uma certa forma, isso o incomodava. Desviando o olhar do rosto daquele homem bom, ele foi até o armário. Nem precisou forçar nada, pois a chave estava ali mesmo, na fechadura. Abriu a porta e a primeira coisa que viu foi aquela cesta com as pratarias. Pegou e saiu rapidamente do quarto. Depois de colocar os talheres na mochila, entrou no oratório, abriu a janela, pegou o cajado, saltou o peitoril, transpôs o jardim, pulou o muro e fugiu. Ao amanhecer, ainda bem cedo, Monsenhor Muriel passeava no jardim quando a senhora Magloire veio correndo e aflita. Monsenhor, Monsenhor, o senhor viu por acaso onde está a cesta de prataria? Vi, falou o bispo. Ai, ainda bem, disse ela, eu já estava preocupada, achando que alguém tinha roubado. O bispo apanhou a cesta, que estava jogada num canteiro, e entregou à senhora Magloire. Mas está vazia, onde estão os talheres? Ela replicou. Ah, a senhora estava falando da prataria? Não, a prataria essa eu não vi, não. Meu Deus, então foi aquele homem que a roubou, aquele que dormiu aqui. E ela foi correndo lá dentro, vistoriar o quarto da visita, e voltou aflita. Monsenhor, o homem não está mais lá. Ele roubou realmente a nossa prataria e fugiu. Seus olhos avistavam o muro justamente no lugar onde o Jean Valjean tinha escapado. Dava para ver que alguém tinha passado recentemente por ali, pois havia uma estaca arrancada. Foi por ali que ele fugiu, ela exclamou, apontando o local. Quanta maldade, meu Deus, roubou os nossos talheres de prata. Era difícil o bispo se abalar com alguma coisa, muito menos com aquilo. Só uma perguntinha, dona Magloire. Aquela prataria era mesmo nossa? A mulher ficou sem saber o que responder, e Dom Muriel continuou. Eu nunca achei que aquela prataria fosse nossa. Aquela prataria é da igreja. Portanto, ela pertence aos pobres. E aquele homem era o quê? Um pobre. Então, a prataria era dele. E ainda completou. E não existe os talheres de estanho? Aí a senhora Magloire não se conformava. Mas os talheres de estanho têm um cheiro horrível. Então, podemos usar os de ferro, respondeu o bispo. Mas o ferro também deixa um gosto esquisito. Então, vamos usar os de madeira. Na mesa do café da manhã, o assunto ainda não tinha morrido. A senhora Magloire não esquecia as coisas facilmente. Dom Muriel ainda gracejou, dizendo que para molhar um pedaço de pão no leite, ele não precisava de nenhum talher de prata. Nem de madeira, nem de ferro, nem de nada. Ele molhava o pão no leite segurando com a própria mão. Foi uma coragem nossa dar abrigo a um desconhecido, disse a senhora Magloire. Ainda bem que só roubou nossos talheres, porque poderia ter feito coisa muito pior. Nesse momento, alguém bateu à porta. Pode entrar, disse o bispo. A porta se abriu e 3 policiais, segurando um homem pelo colarinho, e o homem vocês sabem, né? O Jean Valjean. Um oficial entrou e dirigiu-se ao bispo, fazendo-lhe uma continência militar. Senhor, disse o policial. Ao ouvir isso... Senhor não, ele disse Monsenhor. Monsenhor, disse o policial. Ao ouvir isso, o Jean Valjean levantou a cabeça com um ar estupefado.
Monsenhor, murmurou. Eu pensei que você fosse só o padre, o pároco daqui. Calha a boca, disse um dos policiais. Estamos falando com o senhor bispo. Nesse momento, Monsenhor Muriel aproximou-se do grupo, com os passos que a idade lhe permitia, e exclamou: Ah, Ivan Jalvan, que bom que você voltou. Eu também tinha lhe dado os candelabros e você esqueceu. São de prata, como os talheres, e poderão lhe render um dinheiro ainda melhor. Por que você não levou? O Jean Valjean arregalou os olhos na direção do bispo, com uma expressão que nenhuma língua humana conseguiria descrever. Monsenhor, disse o comandante, o que esse homem contou então é verdade? Ele caminhava calmamente, nós paramos para averiguações e foi aí que descobrimos que ele carregava toda essa prataria. E aí, antes que o homem terminasse de falar, o bispo interrompeu sorrindo. E aí ele contou que eu tinha dado toda a minha prataria para ele. Que ele passou a noite aqui na minha casa, jantou comigo e por isso eu dei a prataria. Isso mesmo, respondeu o comandante. Quer dizer então que nós podemos liberá-lo? Claro que sim, respondeu o bispo. Os guardas imediatamente soltaram Jean Valjean, que deu um passo para trás. Vocês então vão me soltar? Ele ficou com uma voz frouxa, como se estivesse sonhando. Sim, você está livre. Não entendeu ainda? Disse um dos policiais. Se você não roubou, alguém lhe deu os talheres, está livre. Meu amigo, retomou o bispo, antes de ir embora, não se esqueça, leve seus candelabros. O bispo se dirigiu até a lareira, pegou os 2 candelabros e os entregou para Jean Valjean. As 2 mulheres assistiam a tudo sem dizer uma única palavra, sem esboçar nenhum gesto que pudesse deixar o monsenhor constrangido. Jean Valjean não conseguia parar de tremer. Pegou os 2 candelabros mecanicamente, com um ar meio perdido. Agora, disse o bispo, vá em paz. Quando o senhor voltar, não precisa atravessar o jardim. Pode entrar e sair pela porta principal. E ela fica o tempo todo trancada só com aquela tramela. E você é sempre muito bem-vindo aqui. Depois, dirigindo aos policiais, senhores, eu acho que está tudo resolvido, né? Os policiais prestaram continência e partiram. Jean Valjean achou que fosse desmaiar. O bispo se aproximou e falou bem baixinho. Nunca se esqueça de que o Senhor me prometeu usar esse dinheiro para se transformar em um homem honesto. O Jean Valjean não se lembrava de ter dito isso, até porque ele não disse, né? E ele ficou ali parado, sem nenhuma ação. O bispo fizera questão de acentuar bem aquelas palavras e prosseguiu todo solene. Jean Valjean, meu irmão, o Senhor não pertence mais ao mal. O Senhor pertence ao bem. A sua alma é a sua alma que eu estou comprando. É a sua alma que, nesse instante, eu estou resgatando dos pensamentos maus e do espírito de perdição. Nesse momento, Jean, eu estou entregando a sua alma, que já foi ruim um dia, a Deus. Você agora é um novo homem. Pronto. 3º capítulo lido. E aí, mais reflexões. Vejam que o Jean poderia ter voltado. E certamente que se ele tivesse voltado, a pena seria quadriplicada. E o Monsenhor não permitiu. O Monsenhor sabia toda a verdade. E ainda assim ele preferiu dar uma chance para que o Jean Valjean se tornasse uma pessoa melhor. Então reflita um pouquinho mais sobre o que lemos.
Leiam também um pouquinho dos livros que eu mandei para vocês, dos arquivos de livros que eu mandei para vocês, ou dos livros que vocês já têm em casa mesmo. À tarde vai ter aula ao vivo, a gente se encontra lá e amanhã teremos mais leituras. Meus amores, um grande abraço, até amanhã.